Flamengo massacra o Vasco da Colina. O domínio foi total e o Vasco se viu sufocado desde os primeiros segundos de jogo. Felipe Luiz pegou pesado com Wesley. Wesley errou ou foi arte? Wesley se defende e expõe jogadores do Vasco. A verdade por trás da confusão. Será? Vamos falar sobre isso. Chega mais, que o tio vai soltar o urubu rei pra cima dos antes. Fala, meus rubros negros e minhas rubros negras. Como vocês estão? Estão preparados para ouvir as últimas novidades sobre o nosso patrão, o Flamengo? Então, meus amigos e minhas amigas, se preparem porque eu chego voando trazendo comigo um avião a jato, abarrotado de notícias do nosso Mengão para vocês. Antes de começarmos, queria fazer um pedido especial. Meu rubro negro e minha rubro negra, você ainda não está inscrito no canal? Galera, é muito simples e totalmente grátis. É só clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito a gente e garante que você não perca nenhuma notícia importante. Já deixa também o seu like, que isso nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Agora deixa eu aterrissar esse avião e vamos às novidades do Mengão. Hoje temos muitas informações. E pessoal, na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro resolveu suspender preventivamente alguns jogadores e até o árbitro VAR com justiça, por causa da briga que rolou na partida contra o Botafogo. Barbosa e Alex Telles, do Botafogo, e Cleiton, do Flamengo, foram punidos com um gancho antecipado de 30 dias, enquanto o processo segue no tribunal. O árbitro VAR da partida, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, também recebeu a mesma suspensão. Ainda cabe recurso, mas por enquanto, esses 4 estão fora. Gerson, que também foi citado na denúncia, se livrou dessa suspensão preventiva, mas segue no processo. O presidente do tribunal, Gilson Neves Chagas, que assinou a decisão, acatou a denúncia feita pela Procuradoria, que pede punição para todos os envolvidos na briga. O Gerson, que aliás, nem deveria estar fazendo parte dessa bagunça, né? Cleiton e Barbosa foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por agressão física. A pena pode ir de 4 a 12 jogos de suspensão e pode dobrar para 24, caso fique comprovada lesão corporal com laudo médico. Já Gerson foi denunciado no artigo 250 por ato desleal ou hostil, sendo isso um absurdo, porque apenas uma pessoa com deficiência visual não consegue identificar nas imagens que o Gerson estava tirando o Barbosa de cima do Bruno Henrique. Sem laelices, por favor. E o Gerson ainda pode pegar de 1 a 3 jogos de suspensão. Alex Telles caiu no artigo 243-F, por ofensa à honra, com punição que varia entre 1 e 6 jogos, além de multa de R$100 a R$100 mil. O julgamento dos jogadores e do árbitro já tem data marcada. Vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, às 14 horas, lá na sede do TJD, no Rio de Janeiro. Agora é aguardar para ver como vai ser o desfecho dessa história, que ainda promete bastante repercussão. E pessoal, ontem foi apenas mais um dia comum no Rio. Jogaram como nunca, foram fregueses como sempre, e com direito a biquinho no final, por não conseguirem parar 2 meninos crias da nossa base, o Flamengo dominou e humilhou o Vasco, tirando eles para nada e vencendo os mimados por 2 a 0. Com o resultado, o Mengão chegou aos 20 pontos e garantiu matematicamente sua vaga nas semifinais do estadual, mantendo a liderança da Taça Guanabara. Já o Vasquinho, com 14 pontos, permanece em 4º lugar e precisará definir sua classificação na última rodada. E sinceramente, estou torcendo muito para que fiquem de fora. O Flamengo dominou as ações no primeiro tempo. A equipe controlou a posse de bola e impôs volume e intensidade no campo ofensivo. As primeiras tentativas saíram em chutes de longa distância, com Michael e Pulgar, levando perigo ao gol de Léo Jardim. Aos 10 minutos, o Flamengo finalmente encontrou o caminho do gol. Arrascaeta recebeu pelo meio, conduziu e acionou Bruno Henrique, que tocou para Gonzalo Plata. O atacante equatoriano invadiu a área e foi derrubado por Zuccarello. O árbitro assinalou pênalti. E Bruno Henrique cobrou com precisão para abrir o placar, 1 a 0. O Malvadão manteve o controle da partida e chegou a balançar as redes novamente aos 38 minutos. Após cruzamento de Varela e desvio de Léo Jardim, Plata completou para o gol.
No entanto, após checagem do VAR, o lance foi anulado por impedimento. O Vasco teve uma atuação tímida. Devido ao forte volume de jogo do Flamengo e à marcação sufocante desde o apito inicial, a equipe cruzmaltina pouco passou da linha de meio-campo e, quando conseguia, perdia rapidamente a bola. O único chute foi de Matheus Carvalho, que arriscou de longe, quase do meio-campo aos 20 minutos, só para não sair do primeiro tempo sem nenhuma finalização. Porém, mandou para fora, sem nenhum perigo para Rossi. Após o intervalo, o Flamengo voltou meio displicente na marcação. Apesar do bom jogo, alguns jogadores já não estavam mais impondo o mesmo ritmo do primeiro tempo, como Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique, que antes não davam descanso na marcação-pressão. Com isso, o Vasco adiantou suas linhas e passou a pressionar a saída de bola do Flamengo, dificultando a construção das jogadas, já que o Mengão não se movimentava e se aproximava tanto como antes. O Vasco chegou com perigo em finalizações de Tchê e Lucas Zuccarello, além de um lance de grande perigo aos 17 minutos. Puma Rodrigues foi até a linha de fundo e cruzou para Vegetti, que subiu e cabeceou firme. A bola explodiu no travessão de Rossi. Na sequência, Puma Rodrigues teve nova oportunidade, mas girou sozinho na área e finalizou para fora. Sentindo o crescimento do adversário, Filipe Luís promoveu mudanças na equipe rubro-negra. Entraram Léo Ortiz, Alan, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Matheus Gonçalves, dando mais força física, disposição, vontade e equilíbrio ao Flamengo. As substituições surtiram efeito e o time voltou a ter mais controle do jogo. Aos 31 minutos, Carille também mexeu no Vasco, colocando Paulinho e Jean David. Depois, aos 38, Payet e Vitor Luiz entraram na equipe. Mesmo com as mudanças, o Flamengo mostrou quem manda, assustando o Vasco com um chute de fora da área de Wesley, defendido por Léo Jardim. Quando a partida se encaminhava para o final, o talento individual decidiu o clássico. Aos 43 minutos, Wesley arrancou pela direita e tocou para Everton Cebolinha. O atacante ajeitou e da meia esquerda acertou um lindo chute no ângulo superior esquerdo do goleiro vascaíno, marcando um golaço e decretando a vitória por 2-0. Nos minutos finais, o clássico ficou marcado por um princípio de confusão. Wesley fez um passe de letra durante a troca de passes com Matheus Gonçalves, irritando Payet, Vegetti e Coutinho. O argentino partiu para cima do lateral do Mengão e o clima esquentou. Houve empurra-empurra envolvendo outros atletas, e Wesley foi empurrado por Coutinho, assim como por outros jogadores vascaínos, revidando os empurrões. Apesar da tensão, o árbitro encerrou o jogo sem aplicar cartões. Com o triunfo, o Flamengo garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca e segue como líder isolado da Taça Guanabara. E galera, o técnico Filipe Luís, na coletiva pós-jogo, classificou o resultado como uma vitória artística. O técnico também comentou sobre o princípio de confusão nos minutos finais do clássico. Jogadores do Vasco se irritaram com uma jogada de Wesley, que, ao dominar a bola, deu um passe de letra olhando para o lado oposto, o que foi interpretado como desrespeito. Filipe Luís reconheceu que houve um erro na conduta do lateral e revelou que o jovem pediu desculpas após o episódio. O treinador atribuiu a atitude à juventude e ressaltou que gosta da ousadia dos jogadores mais novos, desde que não haja desrespeito ao adversário. Mas galera, eu não quero ir contra as palavras do nosso treinador, que junto com o nosso time tem nos dado tantas alegrias. Porém, onde está o erro na jogada protagonizada por Wesley e Matheus Gonçalves? No início ele fala em uma vitória artística, e no final ele condena a arte e ainda fala que, desde que não desrespeite o adversário. Desculpa, mas o Wesley apenas praticou o que ele sabe fazer de melhor: jogar futebol. Se houve desrespeito, foi da parte dos jogadores experientes e velhos do time do Vasco, que não aguentaram o futebol de dois meninos da nossa base, e um inclusive que tem tudo para ter um futuro brilhante. Você falou que daria a vida por esses jogadores, então apoie o seu futuro craque. E o meia Felipe Coutinho, junto com outros jogadores do Vasco, em uma atitude vergonhosa e antiesportiva, foi o responsável por iniciar a confusão nos minutos finais do clássico contra o Mengão. O lateral direito Wesley, de apenas 21 anos, explicou o ocorrido e rebateu as críticas sobre ter supostamente desrespeitado os adversários com passes de efeito. O tumulto começou quando Wesley e Matheus Gonçalves trocaram passes no campo de ataque.
Em certo momento, o jovem lateral do Flamengo deu um toque de letra virando o rosto. Um lance plástico que irritou os jogadores do Vasco. Coutinho, experiente jogador com passagens por grandes clubes europeus e pela seleção brasileira, não gostou e partiu para cima do garoto, dando início à confusão que gerou empurrões entre atletas das duas equipes. Após o jogo, Wesley destacou sua boa fase com o manto sagrado e garantiu que sempre busca evoluir, afirmando que a jogada foi natural, sem intenção de provocar. O nosso lateral ainda fez questão de exaltar o próprio Coutinho. Wesley afirmou que não é de desrespeitar e que todo mundo sabe dar um passe de letra, e isso não é desrespeito. Achou que era o momento de fazer aquilo e fez. Destacou ainda ser fã do Coutinho e lembrou que o próprio Coutinho já deu vários passes virando o rosto. Ainda falou que Coutinho ficou bravo porque perdeu e foi descontar nele, o que eu concordo plenamente. Disse ainda que não é de confusão e que se desrespeitou, ele pede desculpas ao Vasco. Prestem atenção nisso, galera. Ele pede desculpas ao Vasco e não aos jogadores mimados e mimizentos em fim de carreira que criaram tumulto. Afirmou também que está muito feliz pela vitória e que segue focado em melhorar sempre. O torcedor que paga ingresso caro para apoiar seu time no estádio não quer ver apenas o gol. Ele quer ver um futebol envolvente, com jogadas de efeito também. Vou citar aqui um exemplo recente. Ronaldinho Gaúcho, em um jogo pelo Barcelona, foi aplaudido de pé pelos torcedores dos dois times. E os torcedores do time rival eram ninguém menos que os do Real Madrid. Sim, até os torcedores rivais aplaudiram o fenômeno de pé. E por que fizeram isso? Porque Ronaldinho proporcionou a todos eles o que queriam ver. Um futebol bonito com belas jogadas de efeito. A verdade é que a cada dia que passa, o futebol masculino está perdendo seu brilho. Cada vez mais os atletas não podem demonstrar todo o seu potencial porque sempre tem um ou outro jogador que não aceita tomar um drible desconcertante ou ser envolvido em uma jogada de efeito. O futebol é uma arte, como muito bem falou nosso técnico Filipe Luís, e são poucos os artistas que podem nos proporcionar momentos mágicos, como víamos no passado, e que estão ficando esquecidos. Ah, mas não pode fazer, porque senão o jogador vai ser caçado dentro de campo e acaba apanhando. Ok, cara pálida. E para que serve essa merda de VAR? Uma das finalidades do VAR não é justamente essa. Coibir ações antiesportivas que antigamente o juiz não tinha como enxergar dentro de campo. O engraçado é que enquanto no futebol masculino uma jogada de efeito como essa é tida como ofensa, no futebol feminino ela é divulgada como arte, sem ofender ninguém. Vai chegar o tempo em que ninguém mais vai querer ver um jogo masculino porque não terá emoção alguma, e todos vão migrar para o futebol feminino, deixando o masculino no esquecimento. E não venham me falar que estou criticando o futebol feminino. As meninas representam, porém nós sabemos que existe um abismo de diferença. E pessoal, uma perguntinha para vocês. Será que os jogadores do Vasco serão denunciados assim como o Gerson foi, por ato desleal ou hostil contra uma criança? Pode-se dizer. Oi pessoal, saudações rubro-negras. Gostaria de agradecer imensamente a todos que já se inscreveram no canal, deixaram seu like e têm acompanhado nossos vídeos. Seu apoio faz toda a diferença. Mesmo aqueles que assistem sem deixar o like ou se inscrever, saibam que sua presença também é muito importante para nós. Quando sentirem no coração que merecemos o seu like ou a sua inscrição, ficaremos ainda mais felizes. Aproveito para reforçar meu agradecimento especial a todos que estão se inscrevendo no canal. Peço que vocês deixem um comentário com a palavra inscrito, para que eu possa agradecer diretamente e mencionar o nome de vocês aqui. Além disso, adoro ler os comentários de vocês. Quer que seu comentário seja divulgado? É simples. Basta deixar seu comentário, e todos os dias escolherei 3 para destacar nos vídeos. Então é isso. Estou aguardando os comentários de vocês. Até mais. Por hoje é isso, pessoal. Antes de sair, quero lembrar a vocês que se ainda não se inscreveram no canal, aproveitem agora. Tem um botão aqui embaixo, é só clicar em inscrever-se. É totalmente gratuito e rápido e faz uma enorme diferença para o nosso crescimento. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhuma atualização ou novidade sobre o Flamengo. E claro,
deixa o seu like. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho e a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Vamos juntos continuar construindo essa comunidade incrível. Valeu, galera. Tamo junto, porque aqui quem manda é o Mengão. Até a próxima. Fla 360 graus, sua casa de notícias e paixão rubro-negra.